Irmãos queridos, a nossa leitura bíblica deste dia encontra-se no livro de Números, capítulo 14, versículos 6 a 9. Leiamos. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não temais. Queridos, há alguns nomes bíblicos que possuem significado bem distinto, diferente, e às vezes até pensamos o que levar os pais hebreus a colocarem os nomes de seus filhos assim. Por exemplo, o de Calebe significa faro, ou simplesmente cão. E a sua história, queridos, provou que, de fato, Calebe, o faro, tinha a percepção aguçada, era um homem de espírito diferente. Chamar um filho de faro parece até estranho. Mas, pergunta o irmão, será que seus pais tiveram uma revelação com relação ao futuro desse menino? Viram que ele teria um importante trabalho em favor da obra de Deus e que entraria para a história? Tive o privilégio de meu segundo neto receber esse nome Calebe. E é um menino que já evangeliza os seus coleguinhas e ajuda a mãe nos momentos de orações intercessórias. Os pais de Calebe, o Calebe bíblico, foram pessoas de visões, querido. Eles conseguiram, de fato, enxergar o futuro. Estudos já comprovados cientificamente revelaram que o cão, o animal muito querido, pela maioria das pessoas, ele detecta, querido, os nossos ânimos. Percebe se estamos até alegres, zangados, e que o comportamento do cão reflete o estado de espírito de seu proprietário e de sua família. O animal, ele capta as mensagens de carinho e repreensão, porque é um grande observador dotado de uma percepção muito aguçada. Sua audição é bem superior à humana. Um cão consegue escutar um som 4 vezes mais longe do que uma pessoa. Além disso, ele pode detectar a origem do som em apenas 6 centésimos de segundo e mais. Eles também detectam som de frequências menores e maiores do que os que a gente detecta.
Assim, o intervalo da frequência do som que eles captam é bem maior do que a do homem. Com isso, queridos, é possível usar apitos ultrassônicos para comunicar-se com o cão sem que o próprio dono ali o escute. Quanto à sua visão, já é um pouco inferior a nossos cães enxergam com menos resolução e em menos cores do que os humanos. Eles enxergam em cinza, azul e amarelo, não conseguem diferenciar o vermelho, verde, amarelo e laranja. Por isso, se você for brincar de bolinha com um cão em uma grama, de preferência use bolinhas azuis, pois para o cão será bem mais fácil vê-la. Por outro lado, a visão dos cães é mais sensível à luz e ao movimento que a dos homens. Assim, os cães enxergam melhor no escuro, detectam movimentos, principalmente no escuro, mais facilmente do que nós. E quanto ao faro, que é o verdadeiro significado de Caleb, queridos, olha, o faro é o sentido mais desenvolvido dos cães, disparadamente. Um cão consegue sentir cheiros que nós nem ao menos conseguimos identificar. Eles podem também identificar e seguir rastro de cheiro de pessoas que já passaram há vários dias por aquele lugar. Isso porque os cães têm 200 milhões de células receptoras de odores contra apenas 5 milhões dos humanos. Daí conclui-se que eles sentem cheiro 40 vezes melhor do que nós, devido a essa tremenda capacidade de faro. Os cães são muito usados pela polícia em tarefa que abordam odores, como para farejar drogas, achar pessoas mortas no meio do mato, em meio aos escombros, na lama. Incrível é que ele é capaz de sentir pelo faro a presença de uma gota de sangue diluída em 20 litros de água, sabiam? Se uma pessoa passar por uma trilha ou mato, ele é capaz de perceber o ato até uma semana depois, dependendo do vento e das correntes de ar. Ele consegue farejar também o cio de uma fêmea a um raio de 2 quilômetros. Impressionante, não é mesmo? Mas vamos, queridos irmãos, a este Caleb aqui, que os pais colocaram o seu nome assim. Os versos 7 e 9 que lemos nos revela que Caleb era um homem de fé, era um homem de visão. Observe as palavras dele. A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará. Terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes ao Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Observaram o quanto ele era um homem ousado, querido. Ele preferiu confiar no Senhor, e por isso que ele colocou ao povo estas palavras, e também chamou a atenção
dos seus patrícios, porque eles estavam sendo rebeldes contra a palavra de Deus. Se Deus mandou espiar a terra, é porque o Senhor iria fazer com que eles tomassem posse da mesma. Eles iriam destruir os gigantes, como se rasga o pão para comê-lo. É por isso que Caleb falou que eles serão nosso pão. Isso, queridos, é muita fé e confiança, pois tratava-se de gigantes guerreiros e Israel estava saindo ali, queridos irmãos, de um Egito onde eram apenas escravos, não tinham domínio de guerras, e ali no deserto, só mesmo por Deus, para vencer gigantes guerreiros, não é mesmo? Uma vez que Caleb andava em obediência, por isso ele atraiu a glória de Deus para si. O próprio Deus citou o nome de Caleb, elogiou pela sua atitude. Querido, se você quer atrair essa glória divina na sua vida, faça como Caleb, ande em obediência. O Senhor te conhece pelo nome. É possível perceber na vida de Caleb que ele não era um idealista, era um sonhador, mas realista. Quem é só idealista apenas fica pensando em conquistar na filosofia, em o que fazer, fica colocando obstáculo, fica em dúvida se algo vai dar certo, tem a mente passiva e nem sabe o que Deus quer para a sua vida. Os realistas sonham e conquistam, como Caleb. Caleb perseverou até o fim. Das pessoas que saíram do Egito, somente ele e Josué entraram na terra prometida. Quando temos obstinação por um sonho, não recuamos diante de nenhuma situação adversa, querido. Pelo contrário, avançamos para vencer os desafios, ainda que seja como gigantes encontrados na terra que Deus já nos deu. Não podemos ter relatórios incrédulos como aqueles outros. Deus disse que daria autoridade sobre as nações para quem perseverasse até o fim. Caleb não questionou como os demais. De imediato, ele foi, viu a terra, viu os gigantes e trouxe notícias animadoras, notícias de vitória. Ele sentia de longe as artimanhas do inimigo, porque possuía um coração contrito ao Deus da promessa. Ele tinha percepção aguçada, era um homem de espírito diferente. Quando temos comunhão com Deus, possuímos um espírito diferente. Somos capazes de conquistar a terra, de passar pelos problemas sem que os problemas nos vençam. O profeta Isaías nos ensina com propriedade: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, 18. Não desista. Você pode ser também um vencedor. Tenha um relatório de fé, firmeza, de vigor, de força, e promove as bênçãos de Deus, querido, como Caleb.
deixamos de desfrutar das bênçãos de Deus quando falamos palavras vãs, torpes, negativas, desanimadoras. Para chegarmos a Canaã, teremos que passar ao deserto. Eu estou falando na Canaã celestial. Você tem que vencer muitos nesta terra, meu querido. Muita coisa. Manter-se fiel, haja o que houver e a que preço for. É claro o ensino bíblico de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus falou que aquela geração rebelde não entraria em Canaã. Se você deseja entrar na Canaã celestial, no céu, não seja um rebelde. Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Faça e escolha certo, observando a vida de Caleb e de Josué. Sua geração foi uma geração de rebeldes. Mais de 600.000 homens que guerreavam morreram ali no deserto, morreram as suas mulheres, morreram os seus pais, somente as crianças que não tinham culpa da rebelião de seus pais, aqueles que cresceram na peregrinação no deserto, foram abençoados, entrando também com Caleb e Josué. Após estar com uma congregação contaminada pelo mundanismo e também indecisão, Josué, queridos, ele escolheu servir ao Senhor. É muito maravilhoso esta palavra, que são palavras memoráveis que nós usamos muito lá no livro de Josué, capítulo 24, 25, são palavras deste homem do passado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A escolha será acertada quando nos tornamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra de Deus, como declarou o apóstolo Paulo em Filipenses 2, do 15 ao 16. Amém? Oremos. Graças te damos, ó Altíssimo e maravilhoso Deus, pelo privilégio maravilhoso que o Senhor nos concede de termos mais este momento, Senhor, de reflexão, de estudos, conhecendo a vida desses homens do passado. Deus, queremos também trilhar o bom caminho, o caminho da obediência, o caminho que agrada a Deus. Nós vivemos no mundo mau, no mundo que jaz no maligno, diz a tua palavra, no mundo em que o inferno domina, Senhor, as vidas, escraviza homens e mulheres, para que também se rebelem contra o Senhor e a tua palavra. Mas nós escolhemos a melhor parte, escolhemos andar com Deus, escolhemos o melhor, e haja o que houver, Senhor, a que preço for. Queremos também citar as palavras de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abençoe esses lares que
estão abertos, Deus, para o estudo da Tua palavra. Que o Senhor promova aí, nesses lugares, a bênção da graça, da misericórdia, da bondade do Senhor, livrando-os do mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor nosso Deus esteja com o querido irmão, a querida irmã, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.